Fala pessoal, hoje nosso papo vai ser com Ricardo Arap, uma das lendas do ciclismo aqui de São Paulo. E esse papo super legal começa logo depois da nossa mensagem. Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Ricardo, se apresenta para nós, conta um pouco a tua história. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite de vocês. Sérgio, é um prazer te conhecer. Meu nome é Ricardo Arap. Descobri a bicicleta através de um grande ciclista que o Brasil já teve, Benedito Acácio Lang. Eu sempre pratiquei esporte, fiz várias atividades físicas, joguei futebol de salão, basquetebol até com esse 1,70 m. E quando eu fui escolher educação física, eu acabei me direcionando para a parte de natação como primeira oportunidade. E acabei conhecendo o Lang, o Acácio, que queria fazer triatlo e queria aprender a nadar. E quando ele se apresentou enquanto ciclista, vice-campeão pan-americano de pista e etc., eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar, vou te ajudar a nadar e você me apresenta a bicicleta. E foi assim que eu mergulhei nesse mundo das duas rodas e não saí mais. Eu tinha 18 para 19 anos aproximadamente, tinha acabado de entrar na faculdade e já estava trabalhando. E aí eu me apaixonei, descobri grandes amigos que eu tenho até hoje, descobri vários lugares aqui no interior de São Paulo, no Brasil, no mundo, que eu jamais passaria se não fosse pela bicicleta. E acabei trabalhando com isso também, à medida que as pessoas começaram a colocar dentro da rotina das suas vidas que não tem a ver com esse movimento aqui que a gente está vivendo de mobilidade, pós-pandemia, etc. A gente está falando de coisa de 20 anos atrás. E espero seguir, né? Eu acho que a bicicleta é o tipo de atividade física que cria uma longevidade aí para o ser humano de maneira geral. É um mercado que está crescendo e depois a gente vai conversar sobre isso, Sim. Se o ciclismo é para todo mundo. Sim, sim. Explica para a gente como surgiu a Race, Legal. como ela funciona. Legal. Em 94, existia uma rede de academia que chamava Runner. E ela, na época, era praticamente a maior academia aqui, não só de São Paulo, estou falando de quantidade, né, de número de academias. E eu tive a sorte, enfim, de ter sido convidado pelo Marfará, que era o gestor, de treiná-lo para uma maratona de Nova York. Ele e a esposa, na época, a Patrícia Souza. E com a relação que a gente acabou criando, eu acabei apresentando para ele um projeto que a gente pudesse desenvolver a corrida. Na época, a Runner tinha 7.000 alunos, 300 professores. Então, o potencial para a gente fomentar o trabalho outdoor na academia era bem grande. De lá para cá, várias coisas aconteceram. Em 98, na revista Veja, o Abílio Diniz tinha um projeto muito bonito dentro do Pão de Açúcar, no qual ele levava de 300 a 500 colaboradores para a Maratona de Paris, porque ele já era Cassinot, né? Já estava alinhado com a rede Cassinot, para Nova York, enfim, porque ele também ficou encantado com a corrida. Foi então que surgiu o nome Fantasia Race, que está relacionado à corrida, está relacionado a uma prova de bicicleta que eu gosto muito, que sou apaixonado, que chama Race Across America.
Explica o que é Race Across America. É uma prova que você larga do Oceano Pacífico e finaliza no Oceano Atlântico, e você tem mais de 50 time stations e você tem que seguir uma rota da organização. Quantos quilômetros são? São 3.000 milhas, 4.800 e poucos quilômetros. No solo você tem 12 dias, no quarteto eu vou falar besteira, se eu colocar qualquer número, alguém pode me criticar. Mas eu imagino que seja de 9 a 10 dias aí, limite. Então, no final é um contrarrelógio, porque você tem 2 cortes durante o percurso. Então, você tem linha de corte, você tem que chegar em determinada time station até tal hora, senão você é cortado e impede, por exemplo, de você progredir, né? Você já fez essa prova? Eu larguei 15 vezes. Em 98 foi a minha primeira vez, justamente esse ano, com o Alexandre Ribeiro, que é o nosso maior representante, né? Você que faz triatlo, do Ironman. Estou falando da história, né? Não estou falando pontualmente, não estou falando atualmente. E foi 6 vezes campeão do Ultraman, né? Só isso. Campeão, eu acho que recordista do Ultraman mundial, 6 vezes recordista. E a gente acabou fazendo em dupla na época porque era o que tinha. Não tinha mais 2 loucos para fazer em quarteto. Era metade do preço do que o quarteto. Na época já haviam 3 edições que brasileiros assim, super fortes. Michel Broglie, Mauro Ribeiro, os irmãos Cardoso, o próprio João Paulo Diniz tinham participado, né? E aí eu falei, caramba, isso aí deve ser fantástico. E aí eu só arrumei um maluco. Quem nos aproximou foi a Cristina de Carvalho, que era uma grande triatleta, profissional de educação física, e que conhecia muito bem os dois. Então ela uniu as partes, né, porque ele é do Rio de Janeiro. E aí ficou esse vínculo, né, porque a gente acabou vivendo uma experiência muito rica. E de lá para cá é aquela história da régua, né? Para quem é do esporte, fazendo uma associação de repente de uma corrida, quando você caminha você quer correr, quando você corre você quer correr um pouco mais, quando você corre um pouco mais você quer participar de uma prova de 5 km, quando você termina é de 10, é 16, é a meia maratona, é a maratona, e tem alguns que chegam aos extremos, né? Ultramaratonas de todos os tipos. E aí foi uma surpresa para nós, né? Porque era um extremo desafio na época, em 98, não existia nem prova de aventura, estava começando. O próprio Ironman era um grande ponto de referência. E aí você fica, né? Pô, o que eu vou fazer? E eu olhava para aquele pessoal do solo, né? Por mais que eu ficava surpreso com aquele sofrimento, a maneira com qual eles chegavam, como a gente passava eles. E eu também não entendia, né? Eu tinha 30 anos de idade, eu não entendia o que fazia um cara fazer aquilo, né? Só que daí vem os desafios da vida, né? Assim, o desafio, a gente nasce, cresce e começa os desafios. Então é o desafio da faculdade, de sair da escola, de ir para a faculdade, encontrar uma parceira, criar uma família, educar o filho. No caso do esporte é a mesma coisa, né? Se eu não tivesse subido essa régua, talvez eu não trouxesse algumas experiências que foram caras para mim, e não só no sentido financeiro, mas eu não teria vivido as experiências que eu vivi, passado pelos processos que eu passei, sentido as dores que me fortaleceram, que eu senti, inclusive nesse momento e conhecido pessoas que eu conheci, que me ajudaram muito para que eu continuasse acreditando. No meio desse processo todo, quando eu casei e a minha empresa estava assim crescendo exponencialmente, eu tirei isso de lado, né, porque estava me custando muito caro em todos os sentidos, mas principalmente de energia, expectativa e frustração. E aí o Márcio Milan, que é outra pessoa que, se ele não fez 15, ele fez 16 vezes. Ele é um antigo executivo do Pão de Açúcar, hoje ele trabalha na Paz, que é de supermercados, Associação de Supermercados. Não sei se é supermercados ou hipermercados. Aí ele me chamou, ele precisava de um ciclista para completar o quarteto, ele me chamou 2 semanas antes.
ó, Ricardo, você não vai precisar colocar a mão em nada, você só tem que pedalar, né? Só que eu tava com um pânceps desse tamanho, né? Só o que atleta quando dá uma paradinha... Vixe, não, eu no meu caso, não, né? no meu caso, realmente eu vivo num pêndulo, né? E aí eu acabei indo 5 anos seguidos, o primeiro, o terceiro e o quinto com ele, da mesma forma, me convidando para eu completar o time, e acabei levando um grupo de amigos, alunos, no segundo e no quarto ano. Só que no decorrer desses 5 anos que passaram muito rápido, cada vez ia crescendo essa vontade de retomar aquele desafio para mim que era extremamente difícil, que era buscar fazer o solo, né? Solo. Aí o filho já... Na dupla você não, desculpa, eu te interrompi. Não está interrompendo. Na dupla você pedalava quantos quilômetros ou quantas horas por Cada dia? dupla tem uma estratégia. Especificamente a gente, que não tinha referência, através do Kiko Seco, a gente montou a seguinte estratégia. Das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, a gente revezava de hora em hora. Uma hora eu pedalava, o Ale descansava e vice-versa. Eu não sei se vai dar 6 sessões, porque vão dar 12 horas, 6 sessões de 1 hora. Das 6 da tarde até as 6 horas da manhã, a gente fez 3 turnos, para que a gente pudesse dormir. Pedalava 2 horas, descansava 2. Então eu pedalava 2, ele descansava, aí eu descansava 2, ele pedalava 2. Dá para dormir? Eu já te conto. Aí 3 horas, sessão de 3 horas, no meio da noite, 3 e 3, e 2 e 2, né? Então, à noite, a gente fazia uma pedalada mais longa, e o duro era você pedalar mais longo, depois de ter passado aquele calor desgraçado durante o dia. E a questão do frio também, porque a temperatura lá, ela limite durante o dia e limite durante a noite, né? A gente tá conversando aqui. Você passa no deserto. Você passa no deserto. Esse ano a gente pegou 49 graus no deserto e chega à noite e baixa para 2. Nossa. Né? No Colorado tem pico de neve e a gente passa em junho, né? Nas montanhas rochosas. E aí foi assim que a gente criou. Primeiro dia a gente passou desapercebido, na segunda já começou a vir a crise, na terceira foi dolorido, mas é incrível como o corpo se adapta, ele realmente é adaptável. E aí as últimas 3 noites a gente deitava no carro, pá, e dormia profundo as 2 horas, entrava para pedalar, pá. O cansaço é tanto que você desmaia. E o corpo se adapta, né? Ele começa a entender que aquilo é uma rotina, né? Que eu acho que é o fundamental para uma prova de ultra como essa. Você precisa criar uma rotina, né? E quantos quilômetros dá por dia, mais ou menos? A gente fez em 7 dias e 10 horas. Tem que calcular aí 48 dividido por 7. Mas eu tenho certeza aí que vai dar, acho que o quê? Mais de 550, né? Por dia. Não sei se você tem calculador aí, mas 48. Beirando 600 quilômetros, né? Dá 6,85. 700 quilômetros. Por dia. 350 cada um. É muita coisa. E não é um dia só, e picado, né? E picado porque você esquenta, esfria. Não, e outra, não é só esquenta e fria. Durante o dia, por exemplo, em determinado momento, eu pegava meio-dia, ele pegava 1 da tarde. Aí eu pegava as 2, aí ele pegava as 3. Só que, por exemplo, o dia que estava chovendo, era meu turno, eu tinha que entrar lá e encarar a chuva, e vice-versa. E a hora que estava subindo, idem, sobrou para mim a subida XPTO, era a minha vez, como para ele também. Então não tem coisa fácil, porque 1 hora o azarado era um, outra hora o azarado era outro, né? E o quarteto é igual, só que é numa proporção 3:1, né? Eu digo que o quarteto é a categoria mais equilibrada dessa prova, porque você vai fazer 6 horas, né? Tem 24 horas, dividido por 4 pessoas, você vai pedalar 6 horas, na média, certo? Cálculo. Então você vai pedalar 6 horas forte, porque dá para pedalar 6 horas e descansar 18, pedalando firme, para não falar forte, firme. Então você vai gostar da brincadeira, do esforço, do desafio, até porque você não vai pedalar 6 horas e descansar 18.
Você vai pedalar 1 hora, descansar 3, 1 hora, descansar 3. Tem equipes que fazem meia hora, descansa 1h30, meia hora, descansa 1h30. Tem equipe que faz 15 minutos, descansa 45. Né? Então, é uma quebradeira só, né? Porque existe toda aquela coisa do esfria corpo, sobe, esquenta corpo, para, esfria corpo. Então, não foi uma vez, foi mais do que uma vez. Você monta na bicicleta chorando, porque você não quer entrar lá, você não quer pedalar, né? E tem hora que você está engrenado e você tem que parar, porque se você faz a mais, você também paga a conta, a curto, ou médio ou longo prazo dentro da quilometragem. Sempre e vice-versa. Assim, né? É o trabalho de equipe, né? Aliás, não só no esporte, mas na vida. Né? Se você não segue um planejamento, se você não tem uma estratégia, se você extrapola o teu limite porque tá legal, você paga o preço. Exato. A gente tem uma cota para gastar durante aquele período. Se você gastar antes, você vai faltar no final. Exato, é um X de energia, né? Pior que assim, quando você tá aquecido, com a adrenalina lá em cima, você não percebe. Sim. Você acha que você vai ganhar o mundo. Sim. O grande risco, inclusive, dos staffs, né? Toda vez que você prepara uma equipe para ir de staff, você fala, primeira noite ninguém quer dormir. Mas você tem que criar uma rotina, porque se você virar à noite, na hora que for o seu turno, que for durante o dia ou durante a noite, você não tiver descansado no teu horário de descanso, que nem sempre é à noite, nem sempre é durante o dia, você vai estar cansado e você não vai estar fazendo a sua função, seja ela qual for, dirigir, navegar, de motivação, de alimentação e hidratação. E no acúmulo de dias, o staff cansa tanto quanto o atleta. Porque ele está lá naquela coisa, né? O atleta andando a 30 milhas por hora, a 30 quilômetros por hora, subindo montanha, descendo montanha, e ele dormindo a hora que dá, do jeito que dá, às vezes sentado, às vezes deitado, às vezes no chão, às vezes no acostamento e às vezes num hotel de estrada. E mais o convívio entre as pessoas, né? Que a liberdade vai aflorando em todos os sentidos. Aí falta de conforto, come o que tem e não o que você quer, na hora que dá e não na hora que você precisa, né? Então, por isso que é uma experiência rica, né? Mas um tanto quanto pesada para as pessoas que têm, de repente, vontade de viver qualquer que seja os lados, seja pedalando ou como staff, né? Mas é um treinamento, acho que para a vida isso, né? Acho que não conheço uma pessoa que tenha feito uma prova, um treinamento para endurance que não tenha um relato de mudança de vida. O Evandro Queiroz, que foi comigo esse ano, e há alguns anos, fotógrafo, trabalha na Fanfis, é dono da Fanfis, ele colocou, né? Às vezes no mundo corporativo, você contrata uma empresa para que seus executivos, seus colaboradores vivenciem um desafio, subir o pico XPTO, seja de caminhada, bicicleta, seja como for, né? Cross training, ou mesmo que viva um letap, uma volta da França, né? 10 horas, tá? E aquilo já é transformador para aquelas pessoas que vão viver essa experiência. Porque se não fosse, eles não repetiriam e expandiriam em outras empresas, em outros, né? Agora você multiplica isso por 7, 8, 10, 12 dias, né? Com mais pessoas e com muito mais desconforto, né? Porque uma coisa é você pedalar num letap, não estou aqui diminuindo, estou falando das experiências do mundo corporativo. Você vê uma experiência de 2, 3 ou 10 horas e voltar para o hotel, participar de um belo almoço, né? Tomar um banho. A outra é o acúmulo de tudo, né? De cansaço, da atividade em si. Acho que o Race Across America, acho que é uma das provas mais extremas que tem. Acho que está na top 5 das mais extremas. Eu não consigo precisar. Se eu precisar, eu vou estar mentindo porque eu não sou um cara de números, né? Mas que realmente é difícil, Mas hoje em dia tem muitas provas difíceis, né? Acho que assim, Ultraman, Race, eu acho que... Tem muitas provas difíceis hoje em dia, né? Dura tanto tempo, assim, tanto... Porque você não para. Umas corridas de aventura também que são
massacrantes. Exato. Mas eu acho que está nas top 5, eu acho. Facilmente. Mas digo que é uma prova com dificuldade. Tanto é que uma vez eu vivenciei uma largada do solo, e naquela edição, a gente saía de Portland e terminava em Pensacola. Tinha mudado a rota, né? Só depois de um bom tempo que hoje sai de Oceanside, na Califórnia, e termina em Anápolis, em Maryland. De qualquer maneira, saía do Oregon, né? E aí eles tinham aqueles quadrinhos com a altimetria e tinham, se não me engano, 16 pessoas. E eles colocaram todos os participantes que iam largar para assinar 8 quadrinhos. Eu falei, 8? Tá faltando 8, né? E alguém lá perguntou, por que só tem 8? Porque, historicamente, 50% não termina. Historicamente, 50% que larga não termina, né? Então, é um baita desafio. Talvez seja paralelo aí um Canadá Mancha, alguma coisa trazendo para natação, né? Sempre tem umas maluquices. Umas maluquices, né? Tem aquelas... na internet a gente vê muito assim esportes de cada cultura, tal, tem cada loucura que eu nem consigo mensurar ou dizer que isso é mais ou menos difícil, né? Mas as mais divulgadas, as mais mainstream, acho que são essas daí. Mas você falou assim que tem os executivos, né, que o pessoal leva para fazer uma prova e tal. É muito comum nos Estados Unidos, eu morei lá um tempinho. Sim. E o pessoal coloca, quando faz uma prova dessa, o Ironman ou faz o Race... No currículo, eles né? colocam no currículo. Eu acredito. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E são muito valorizados, porque um atleta desse nível, não importa a idade, não importa o nível em si, mas que faça uma prova dessa, tem um treinamento, ele tem uma determinação. Determinação, disciplina. Disciplina, ele aguenta mais a pressão. Autocontrole em teoria, né? Saber... montar a equipe multidisciplinar, porque você não faz sozinho, né? Ele consegue administrar melhor as situações de emergência, digamos assim, né? É competitivo, gera uma competição no sentido de querer mais, né? Subir a régua, como a gente estava conversando. Sim, a gente já pode dizer que na vida você se torna uma pessoa melhor porque você consegue ser mais tolerante, você consegue aguentar mais pressão, você consegue enxergar as coisas a mais longo prazo. Sim. Né? Porque quando eu comecei a fazer esportes assim, eu tinha esse problema de oscilar também. Sim, sim. Então, uma hora eu achava que estava muito bem, outra hora eu achava que Exato. a vida ia acabar. E quando você faz uma prova dessas, é mais ou menos isso. Uma hora você está achando que você vai ganhar a prova e outra hora você acha que você vai morrer. E isso passa algumas vezes durante o dia na tua cabeça. O tempo todo. E aí você entra num automático onde, tipo, na tua vida, quando acontece alguma coisa ruim, você não. Respira um pouco, abaixa, daqui a pouco passa. E quando você está com vento a favor, o céu de brigadeiro, você fala, não, abaixa a bola, guarda energia, porque logo você vai precisar. Exato, E é um aprendizado de cada prova. Se você perguntar para o Alexandre Ribeiro, ele vai falar que cada Ironman que ele fez na vida dele, ou Ultraman, foi diferente do outro. E eu posso te dizer que nessas 15 largadas e participações foi uma história diferente do que a outra, né? Em todos os sentidos, né? De performance até de vivência, né? Passar pelo mesmo lugar e em determinado momento aquilo não ser um obstáculo e em outra edição aquilo lá ser o pior lugar do mundo, né? Mas a gente vai cravando as bandeirinhas, né, cara? E no meu caso especificamente, eu acho assim, eu fico perguntando, dói voltar vazio? Dói. Mas onde eu estaria nesse momento se eu não tivesse correndo atrás de alguns desafios, entendeu? Eu não sei onde eu estaria, sabe? Porque a zona de conforto não é a poltrona, o ar-condicionado, o carro. A zona de conforto é dentro de você, né? Quando você está conformado com aquilo que você está fazendo, eu acho que a vida perde um pouco sentido, né? Então, eu acho que o que eu posso ensinar para os meus filhos é não ter medo de dar a cara para bater. Agora, se prepara, né? Porque quando o tapa vem bem dado, que é o que eu vivi mais uma vez esse ano, você tem que aguentar, né?
Você respira fundo e fala, vai passar, é mais uma dor que é passageira, né? A dor é sempre passageira. Exato. Desistir, como dizem, é para sempre, né? É uma frase simplista que tem naquela série da Movistar, né? É uma frase repetitiva que o chefe de equipe lá deles, eu acho que não foi nem ele que criou, né? Ele também escutou, porque mais do que uma pessoa, eu já escutei isso de mais de uma pessoa, umas vezes você ganha e a outras você aprende, né? Então, vamos lá nós aprendermos mais alguma coisa. Tem uma música do Jay-Z que a letra diz que se você aprendeu a lição, não existe perda. É mais ou menos isso. Exato, Então, mas perdi não, você não perdeu, você aprendeu, você ganhou. E aqui no Brasil tem um problema muito sério, porque as pessoas tentam uma coisa e não dá certo, ela fala, então não era para dar certo. E não é assim, né? Você que já viajou, você tem uma experiência fora, a gente sabe que lá, assim, já deu errado, tenta de novo, tenta até dar certo. Porque cada vez que não dá certo, você se aprimora, você aprende, e aí até o momento de você ser capacitado para fazer dar certo. É verdade. Mas tem que ter essa fibra que você teve, né? E tem. Vamos ver. Explica um pouco como que é a Racing, você... Então, para todo mundo. A Racing eu tive que criar um nome fantasia, porque eu tive que criar um CNPJ, abrir um CNPJ, uma empresa, porque em 98 abriram as empresas... o Vanderlei de Oliveira, que era treinador do Abílio, entrou de capa numa revista na Vejinha de São Paulo, uma reportagem sobre os grupos de corrida. E aí a Veja acabou abrindo, na época tínhamos 7 ou 8 assessorias, e abriram a oportunidade para 5 darem os seus contatos e darem uma frase de efeito. E a gente teve a sorte de estar dentro das 5, não fora das 5. E aquilo lá criou uma catapulta, mais a história do Pão de Açúcar, que as outras empresas acabaram querendo replicar a ideia, né? E a gente foi procurado para começar a trabalhar no mundo corporativo, dando aula outdoor para os colaboradores, e isso veio até anteontem, mudou agora com a história do Gympass, né? E aí, com a caminhada da corrida e com o movimento que a Corpore, que era uma associação de corredores criadas amadoramente, mas que tinha um calendário cada vez mais extenso durante o ano de corridas, o mundo da corrida começou a crescer, e paralelamente a isso veio a bicicleta. Pessoas que não podiam correr, pessoas que faziam triatlon, pessoas que queriam conhecer o universo da bicicleta, e alguma mídia também, impressa principalmente. A gente tinha uma revista chamada O2, que também criou a VO2, que era de bicicleta. Eu nem sei se você pedalava nesse tempo. Sim. E aí começou o movimento das assessorias também, aquelas que trabalham corrida, também direcionarem seu trabalho para a bicicleta, né? E a gente foi nessa onda também, né? E a Racing é para todo mundo, é para quem já é atleta, é para quem está começando? A gente vai fazer em outubro, não sei se foi, acho que é 28 anos. E nosso trabalho, nosso propósito é, através da motivação, da atenção, transformar o sonho, o desejo de uma pessoa em realidade no que se refere às atividades que a gente trabalha, né? Caminhada, corrida, bicicleta e tudo aquilo que está relacionado à corrida e bicicleta. Aí você estende... Natação também. Natação, e aí você estende triatlo, etc. Hoje a gente está vivendo um mundo como a medicina, né? Das especificidades. Então, das assessorias que trabalhavam de maneira geral, que são as mais antigas, no qual a gente se inclui, MPR, Ranfan, saíram, eu não sei se eu posso chamar células, mas saíram pessoas para trabalharem de maneira específica. Exemplo, o Spaduto trabalhava na MPR. E aí criou-se, agora, eu não posso precisar se é 3, 5 anos, a coisa específica para triatlo. Também, paralelamente a isso, não foi o crescimento das provas de triatlo, porque quando a gente analisa, por exemplo, tem as opções que a gente tem ainda, Santos e
e as provas do Carlos Galvão, né? Mas principalmente no Riacho Grande, criou-se um local, um espaço que pudesse ser realizado a atividade de treinamento para triatlo. Então, estamos falando da represa, a gente está falando de uma estrada, se não fechada, mais protegida, e de um lugar que se pudesse, inclusive, correr depois. E isso foi me fomentando, né? Então a gente tem essa especificidade, veio o potenciômetro, sempre existiu, ou não é que sempre existiu, mas há muito tempo existe, mas também veio a palavra não é onda, né? Porque veio a utilização do potenciômetro como ferramenta, aí as assessorias começaram a trabalhar especificamente com essa ferramenta. Veio o Training Peaks e a Strava, para também globalizar tudo, de informação, de treino, criar uma rede, né? Então, por exemplo, a gente já teve muito mais força como formador de opinião, no sentido de passar informação, né? De trocar informação e até de ser respeitado, né? Hoje em dia, a gente divide... Como todo lugar, a gente estava conversando aqui antes sobre Instagram e etc., com todo tipo de informação, né? A gente está vivendo um momento, agora eu falo como um educador físico, porque eu trabalho há 38 anos com isso. Eu acho que delicado, porque no braço assessoria esportiva, por exemplo, e que estende corrida, bicicleta principalmente, a gente tem muita gente que não tem o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, isso para mim... São os influencers. São tudo, né? Mas a gente já conversou com nutricionista, psiquiatra, psicólogo, né? A gente está conversando com várias pessoas para trazer informações, e é meio que um geral, assim, nutricionista reclama de copy-paste, pessoas que falam, mas no Google está escrito isso, então, tipo, por que você está me consultando? E assim, lidar com pessoas hoje porque como a informação é instantânea, eu estou sentado aqui, se você começar a falar, eu mexer, pode vir uma outra e eu vou ficar te questionando, né? E eu sem te conhecer, sem aprofundar e saber o tanto do seu conhecimento, até toda a tua experiência de vida, eu só estou dando uma linha que eu não sei nem quem fez, né? Eu vivi uma experiência... num passado recente, de uma pessoa que queria treinar para uma maratona de Barcelona. Aí ele sentou na minha mesa, no meu escritório, marcou comigo. Eu não sou que nem médico, que tem 1 hora, paga a consulta, né? Ficou 2h30 lá. E aí ele falou, eu vou fazer, só para você saber, eu vou fazer a planilha que o site da maratona está indicando. E eu já tive nos bastidores de maratonas no qual eu tinha que fazer o plano para que ela oferecesse para os corredores que se inscreviam. E eu era um estagiário. Então, às vezes, né, a gente abre o Google para questionar uma pessoa, ou não, né, para dividir informação, para entrar no assunto, e nem sempre a gente considera da onde vem essa informação, né? Então, quer dizer, eu estava dividindo com uma pessoa o meu tempo, que assim como o seu, de todo mundo é especial, me disponibilizando e sendo obrigado a viver aquela experiência enfim. É que as pessoas não entendem o seguinte, os treinamentos, as dietas, são tudo personalizados. Então você pode até ter alguma referência que você vê na internet, mas não é especificamente para você. Porque tem dia que você teve um dia bom, um dia mal, e existem os ajustes dos treinos são constantes. Sim. Né? Se você reagiu bem àquele estímulo, você vai ter um outro tipo de treinamento. Se não foi tão bem por adversidades da vida, você tira um pouco o pé. Então existe toda uma análise que é constante. Sim. E que a internet não faz. Exato. Né? E de repente um treino para um cara que ele já tem uma genética diferenciada e que para aquilo vai funcionar. Sim. Outros não têm uma genética diferenciada e vai quebrar. Né? Vai se lesionar, vai ficar parado um tempo. Nosso objetivo aqui é trazer essa informação. Sim.
É mostrar para as pessoas que não é como, né, como se aparece no Instagram, né? Filosofando um pouquinho, se você me permite, Sérgio. Claro. Eu acho assim, cara, se você perguntar para o Ricardo, 54 anos, vou fazer 55, você imaginou que ia ter ciclovia para todo lado? Ciclofaixa de domingo, famílias pedalando, empresas de ônibus colocando o motorista para vivenciar uma bicicleta de spinning, o que é estar em cima de uma bicicleta e passar um carro grande, governo se mobilizando, por mais que o interesse seja político, etc., eu jamais pensaria que eu ia viver o que a gente está vivendo. Né? Hoje em dia você tem a facilidade de você receber o treino no relógio, ele passa todos os seus parâmetros para o seu treinador, você consegue ajustar, se até necessário for em real time, o treino do seu aluno com todos os parâmetros de frequência cardíaca, oxigenação, quer dizer, né? Não dá para a gente imaginar uma evolução tão rápido como vem sendo. Exato. Eu sou do tempo, você também, você queria treinar ciclismo, você tinha que ir para a estrada. Exato. Hoje em dia você tem os aplicativos, você tem os rolos inteligentes, você tem a própria ciclovia, que já ajuda muito, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. Então, assim, é uma boa evolução. Aliás, até te perguntar, como é que você está lidando hoje com essa diferença entre treinos em casa, indoor, usando aplicativos, rolo ou estrada? Vocês estão indo para estrada? Como é que está essa logística de vocês? A gente, quando prescreve um treino, além de considerar, né, fazer uma anamnese histórico, esportivo, médico, objetivos, quais são as metas, etc., e criar os parâmetros, a gente prescreve uma planilha considerando os locais que a gente tem, mas também numa nomenclatura que ele possa fazer, seja sozinho, não necessariamente no nosso caso, na USP, sim na ciclovia, na cidade, a gente tem aluno em interior, na Bahia, né? Araras, o Henrique Lopes, etc. E também no rolo, até na ergométrica, né? A gente disponibiliza. Eu acho que como toda ferramenta bem utilizado, vale a pena, mas eu também acho que a gente é um laboratório de pessoas, né? São 38 anos, todas as vezes conhecendo pessoas, vivendo as experiências com elas, que estão ali vivenciando, e aquela sazonalidade toda. É difícil você abrir mão do campo, né? O campo que eu digo é pegar a bicicleta e sair na rua, né? Eu sei que a sua pergunta é estrada. Houve um tempo que a gente, aos domingos, fazia treino religiosamente, toda semana realizava o treino de domingo na estrada. Saí de São Paulo, ia para a estrada e voltava. Só que daí começaram a haver ocorrências que, por sorte, a gente não teve. Sorte. Sim. Né? Uma recente foi um ônibus aqui, quilômetro, eu não sei se foi 26, sentido São Paulo, se aproximando de São Paulo, que acabou tendo 3 vítimas fatais. Uma delas era irmã de uma amiga minha. E aí então a gente entendeu que aquilo lá era um sinal, né? E veio também, paralelamente, a questão da proibição da cidade universitária para a utilização de bicicleta aos sábados. Então, na verdade, no nosso caso, a gente prezava a segurança e por isso a gente pedalava aos sábados na USP e pedalava domingo, porque domingo o fluxo de carro é infinitamente do tamanho que é a palavra menor, que minimiza os riscos na estrada, né? E aí o que aconteceu com a proibição da USP, que foi nesse mesmo período do acidente de ônibus, as pessoas começaram na proibição da USP, por exemplo, para Romeiros. Virou a USP do paulistano que utilizava a USP. Porque quem utilizar a ciclovia durante a semana, de maneira geral, ou vai utilizar a ciclovia, ou vai para, também de maneira geral, Romeiros, que virou um parque grande, né? Então a gente migrou, a gente passou a dar o treino da estrada de domingo para sábado, e num lugar que, apesar dos trânsitos ser aberto,
você já deve ter vivido a experiência, ele passa a ser muito mais controlado, né? Sim. Então, mas como tudo, né, a ciclovia é maravilhosa, mas se você só fizer treino na ciclovia, ela estafa, né? E até Romeiros a gente tem esse problema, né? Porque... Estafa no sentido mental, cansa, a mesmice. É sempre a mesma coisa. A mesmice. E isso, a sensação de você pegar uma estrada... Em teoria, não era para acontecer uma dificuldade de performance, mas na prática muitas vezes acontece, né? Porque quando você não cria estímulos diferentes, você também não gera resultados diferentes. Então, quando você vai até referência Pirapora, Portal, vai e volta, você pode até bater o seu recorde a cada vez que você for. Na 8ª vez, você vai estar fazendo aquém daquilo que você pode, porque primeiro tem a estafa física, depois tem a estafa mental e depois a falta de experiência nova. Né? Do que subir em Cabreúva, aquela serra de 5 km, voltar, já é uma experiência nova. E para quem faz triatlo, o treinar no plano, agachado na bike também é importante. Também. Você ficar, principalmente de longa distância, quiser ficar 5, 6 horas na mesma posição. Né? E o que eu vejo muito assim, conversando até com outro parceiro nosso, o Alexandre Lima. Sim. Você tem um outro um efeito colateral dos rolos da vida. Sim. O pessoal não sabe fazer curva, o pessoal não pedala na chuva. Então, e está acostumado só com rolo, achando que está fazendo aquele esforço. Mas você tem vento, fator vento, vento frontal, vento lateral. Mas aí entra a influência, para não falar influencers, entra a influência, por exemplo, de alguns grandes atletas que postam, estou falando do mundo, né? Grandes atletas do mundo que postam, que ganharam o Ironman, que fizeram um baita resultado em Ironmans aí pelo mundo afora, estamos usando o exemplo dos triatletas, e que utilizaram como ferramenta só o rolo, né? Então, só que são exceções, né? São geneticamente transformados pela natureza e que passam essa mensagem até por causa de patrocínio, acho que até faz parte do jogo. Exato, faz parte do jogo. Mas as pessoas têm que ter essa consciência que você precisa ter uma experiência de vida, de você pegar uma estrada com os amigos, né? E vai longe, volta longe, que nem a gente já teve muito em estrada. De você pegar vento, pegar chuva, aprender a fazer curva com chuva. Né? E até entrando nesse assunto, como é que, assim, para quem está começando, quer começar, como é que vocês... o ciclismo é para todo mundo? Como é que vocês lidam com as pessoas que não têm experiência nenhuma? O que você recomendaria? Por exemplo, a pessoa tem sobrepeso e acha que não, se eu estou pesado, tem que emagrecer para começar. Sim. Bom, como toda atividade física, o peso está diretamente relacionado à sua performance. Quando eu digo performance, não é virar o campeão mundial, mas eu estou falando com relação ao deslocamento versus aquilo que você consegue desenvolver, atingir e ir além, né? Mas a vantagem da bicicleta, diferente da natação, mas que também é vantajosa, porque no caso da água tem o meio líquido que quebra um pouco o fator do centro de gravidade, né? Aquele peso, ele a palavra não é amortecido, mas ele é diminuído por conta do meio líquido. No caso da bicicleta, a gente tem os dois apoios, né? Do sininho, banco da bicicleta e do guidão. Então, você está apoiado por 2 pontos fixos, teoricamente, porque o guidão nem sempre é fixo, mas vamos usar essa palavra. E o que inibe a questão do centro de gravidade. Então, até para uma pessoa com sobrepeso e que não está condicionada e que não viveu a experiência, não tem habilidade, a bicicleta é ímpar, é perfeita, porque primeiro ela tira totalmente o centro de gravidade. Ela tem o centro de gravidade, é questão de queda, né? Mas ela aprende com vocês, como fazer curva. Mas quando você analisa o movimento da bicicleta, é um círculo. E mesmo assim, seu pé está preso num pedal e no outro, é um círculo que nem se você for ruim de desenho, você vai conseguir fazer. Porque é um esquadro, né? É um compasso, né? Eu filosofo também, eu gosto de filosofar, né? A bicicleta é o único meio que eu conheço que a única opção que você tem é andar para frente.
Se manter equilibrado, dá para frente. Porque se você parar, você cai. Salvo exceções, os malabaristas, né? E não dá para andar para trás. Eu estou falando de uma bicicleta normal, não de catraca fixa, né? Eu não estou falando do malabarista, estou falando... Então, ele tem até ela tem até um aspecto lúdico, porque transforma um adulto, um cara sério, numa criança, e essa criança vai se tornar feliz, porque, cara, não tem como trazer liberdade, vento na cara, alguém que encosta, falar, e aí, amigo, posso pedalar do seu lado? Não tem como você olhar alguém lá na frente, de repente, quando você vai ver, você está se aproximando dele. Não tem como você olhar, qualquer que seja o seu desafio. Eu morei sempre na Ministro Rocha Acevedo aqui, que é uma ladeira super pesada de São Paulo. Sou do Jardim Paulista, para passar a vida subindo para ir para o Colégio Dante Alighieri, não sei o que lá, e de repente você começa a pedalar na ciclovia, na ciclofaixa de domingo, companhia da sua filha, e etc. Aí você começa a se empolgar, sem querer as pessoas falam assim, nossa, você está mais jovem, nossa, você emagreceu, e você continua tomando sorvete, comendo chocolate, etc. Mas a atividade física ativa, né? Endorfina, acelera o processo do metabolismo, que faz você emagrecer mesmo se você não quiser. Exato. Isso que não quiser, né? Transpiração, melhora a pele, aumenta o apetite, mas ao mesmo tempo você começa a olhar a comida pesada e você opta naturalmente, não porque é nutricionista ou nutricionista falou, para uma comida mais leve, porque abaixa, né, a ansiedade por causa da endorfina. Então, na hora que você vai comer, você não vai com a voracidade. Eu preciso comer o que vai me pesar. Você vai comer, você fala, puxa, mas eu tô... né? E aí, de repente, você fala, quer saber? Eu vou subir aquela ladeira lá, que desde moleque eu não sei nem como é que carro sobe, né? E a hora que você quebra a primeira barreira, aí quebrar as outras é que nem a história da rã, né? O que mais falta na minha vida? Primeiro, não falta nada. Tenho saúde, meus filhos nasceram com saúde, sou um cara feliz porque 38 anos eu faço o que eu escolhi fazer e andei para frente, né? Ganhei um presente da vida, que foi em 98, a companhia de um cara que eu admiro e é admirado por tanta gente, que é o Alexandre Ribeiro. De certa maneira, a gente foi pioneiro lá na prova, na categoria dupla, a gente ganhou, foi parar no Guinness Book, uma coisa que... Eu sonhava em ser um atleta profissional, mas eu não sonhava ser um cara com uma coisa escrita... Um recordista. Para sempre, né? Que eu pudesse apresentar para os meus filhos. No não final, eu não chame... fui um atleta profissional. Aí você não gosta que chame de lenda, pô. Não, eu não sou lenda, porque... eu não, referência, pronto. Mas, enfim, não quero falar a primeira pessoa, mas o fato é que, assim, no final, eu escolhi a profissão de educação física, porque me faltou, enquanto adolescente, que eu queria ser um cara, um atleta, né? Queria levar isso como uma profissão. Trouxe no meu lado profissional tudo aquilo que me faltou no meu lado pessoal, enquanto adolescente, que era o quê? Alguém que pegasse na minha mão e falasse, você quer fazer isso? Vem comigo, né? Faltou alguém para pegar, falou assim, pô, tá bom, vamos fazer lá a peneira do São Paulo, tal. Eu fui 3 vezes vice-campeão paulista de futebol de campo, mas eu nunca fiz uma peneira para um time profissional e etc, 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 né? E talvez falta minha de não ter falado, seja lá para quem, para o cara que me dava treino ou para o meu pai, mas o fato é que também tudo era diferente antes, né? Eu também era diferente antes. E eu sei, no meu caso, que isso foi uma missão, né? Não nem filosofando, e nem aqui esse papo de livro de autoajuda, mas aquilo que me fez... a palavra vencer não é como arrogante, tá? Mas aquilo que me fez andar para frente como professor de educação física foi justamente usar tudo aquilo que me faltou e tentar dar para aqueles que estavam ao meu redor, que precisavam e que eu não tive. E eu faço isso até hoje. E não tem a ver com potência, não sei o quê. Tem a ver com olhar para a pessoa e falar assim, você quer fazer isso? Tá bom, eu vou te ajudar. Depende de você, mas eu vou te ajudar, né? E no final das contas, até hoje, eu sinto isso comigo, né? Em que sentido? Eu acabei de viver mais uma experiência frustrante lá no Race Across America. Porque por mais experiência que eu tenha, uma coisa que eu sinto necessidade é alguém que olhe para a prova como eu olho.
para que eu possa seguir. No final, eu continuo sem encontrar uma pessoa que olhe para a prova como eu olho, para que me entenda, para poder seguir, né? Mas isso também faz parte da questão da missão, porque isso também me fortalece como pessoa, me fortalece como um professor, né? Porque é como se você se expusesse, é como o Luiz Fernando Bicudo, que infelizmente faleceu na estrada, um amigo meu, chefe do laboratório de metabolismo da USP, morreu atropelado na estrada. E ele vivia fazendo cursos paralelos para que ele pudesse subir na graduação enquanto profissional do laboratório de metabolismo, né? De certa maneira, a Race Across America, para mim, é isso, né? É me expor para nunca relaxar, para nunca achar que está bom, né? E aí eu transfiro isso para tudo. Eu transfiro isso como pai, transfiro isso como professor de educação física, né? E para mim mesmo, né? É dolorido nesse momento, mas daí de repente a ferida fecha e lá na frente você está com um bíceps mental mais fortalecido. O pior é não viver essas emoções, né? É o que eu passo para as pessoas que vêm treinar com a gente. O pior mesmo, cara, é não viver essas emoções. Eu tive que analisar o copo cheio da morte do meu pai. Meu pai morreu com meu pai morreu com 54, a idade que eu estou hoje. E eu tinha 22, ele morreu na minha mão. E o que eu posso acrescentar da experiência vivida por exemplo, de lá para cá eu nunca mais, por ninguém, deixei de buscar viver meus sonhos. Não importa qual fosse o resultado. Por isso que eu estou tomando tanta tapa na cara, né? Até hoje. Tapa na cara com relação eu a mim mesmo, né? Porque quando você se determina e não consegue, gera uma frustração natural, né? Mas é um processo. E aí, quantas pessoas não se aperfeiçoam justamente se expondo, né? Acho que é a única forma, né? Você tem que sair da zona do conforto, levar uns tapas na cara da vida. Exato. E você amadurece, você cresce, você se aperfeiçoa mentalmente, espiritualmente. E a hora que você sobe o seu limite, todas as pessoas que estão ao seu redor, não é que você tem que todo ficar subindo o seu limite, mas a hora que eu estou no meio da vida, se é meio da vida, né? Mas eu estou numa idade média. Isso eu estou analisando de maneira muito otimista, né? Mas as pessoas ao meu redor, principalmente as que me interessam, que no caso é minha família, meus alunos e amigos, etc. Assim, pô, se o limite do cara... Se não existe limite do cara, né? Eu posso não conseguir, mas... Não tem limite. Então não tem limite. É o que eu aprendi em 98, lá. Porque assim, não acabava aquele negócio, Sergião, 98. Foi pior em 98 do que qualquer experiência que eu já tenha vivido na minha vida. Aquela história da meia-noite, mas não acaba. Foi a primeira vez, né? Já tinha referência dos 4 brasileiros, das 3 edições que os 4 brasileiros que eram craques, são craques, eles são lendas assim do ciclismo. Aliás, se puder trazer esse pessoal, eu te dou contato. Pra gente bater um papo, inclusive você também está convidado para fazer parte. Eu te dou contato. A gente treinou 3 pessoas de um quarteto que é do Márcio Mina. O Guilherme Scola, o Guto Milano e o José Borg. Todos eles são muito bem-sucedidos, sejam como empresários, executivos, publicitários. São histórias ricas que vale a pena, sabe o que, você chamar os 4. A gente, enquanto Race, vai levar lá na Care Club semana que vem eles para os nossos alunos escutarem, né? Porque são pessoas de carne e osso que se predispuseram em 3 meses a montar. Eles já se conheciam. O que a gente fez, na verdade, foi interligar, porque a gente apertou o botão do start ali, né? Tinha uma coisa adormecida. Eu falei, tô precisando de 4, você não quer ir? Foi construindo. E no final eles viveram uma experiência única. Ainda não conversei com eles, porque eles estão em festa e euforia, e eu estou em luto. Mas na semana que vem eles vão contar a história. E eu passo para você o contato aí,
também, Por favor. além das lendas, né? Mauro Ribeiro. Não, você já está convidado para outras vezes Obrigado. voltar a contar histórias. Obrigado. Porque assim, nossa missão aqui é contar histórias reais de vida para que as pessoas entendam o outro lado, se motivem, mudem Sim. de vida. Sim. Né? Porque a história começou na pandemia, todo mundo... Exato. Ansiedade lá em cima, altos problemas mentais, enfim, dificuldades. Foi daí que veio a ideia. Então, o nosso objetivo que é trazer pessoas legais que estão vencendo na vida, no sentido de ter qualidade de vida, de ser feliz, enfim, estar em paz consigo mesmo. Sim. E você, não preciso nem falar nada, né? Você é mais que bem-vindo. Obrigado. E tudo que você puder acrescentar com a gente também serei eternamente grato. Imagina, E te agradeço por essa presença, esse papo que quase uma hora e já passou voando. Desculpa. Tá não, bom. cara. Assim, tem muita coisa ainda para falar que eu não perguntei. Não, deixa Isso é um papo de 3, 4 horas. E então você já está convidado para voltar novamente. E peço que você deixe um recado pro pessoal nessa câmera aqui. Tá bom. Para essa aqui, para quem está começando, para quem está assim, desanimado com a vida, sim. né? Então, por favor. Cara, é aquela história de sempre, né? É melhor você pecar pela ação do que... É melhor você ser tem aquele trocadilho do morto-vivo e do vivo-morto, né? Eu prefiro morrer um pouquinho a cada dia, mas me sentir vivo todos os dias, do que estar vivendo e, na verdade, sabe, tá vivendo e construir uma história morta e ter experiências que não me acrescentam. Cara, eu não quero chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim, puxa, quando eu podia, eu não fiz. Esse é o meu aprendizado com a perda do meu pai. 22 anos, assim, eu não foi uma sorte, não foi um privilégio, foi nada. Mas do que eu pude aprender com a perda do meu pai é assim, eu não vou chegar no fim da minha vida e me lamentar por nada. Nada que eu queria ter feito e correr o risco de falar quando eu podia, eu não fiz. Não vou. Você ainda vai ter muito com tempo. responsabilidade. Eu não posso chegar e rasgar o dinheiro para que paga o leite e o pão dos meus filhos para andar de bicicleta pelo mundo. Mas eu não posso pisar em você para realizar meu sonho. Mas, cara, o que depende de mim de maneira virtuosa, lícita, etc., eu vou fazer até o último dia da minha vida. O que eu posso dar de riqueza para os meus filhos Você ainda tem muito tempo ainda para fazer histórias e depois contar histórias. É isso aí. E até como dizem o americano, né? Construa um sonho e viva dentro dele. Exato. É isso que você está fazendo Exato. e ensinando as pessoas a fazer. Muito legal. Tem uma frase que eu recebi em 98, que também não é do meu amigo que me deu, mas que é demais, né? Tem gente que vive a vida sonhando e tem gente que vive a vida vivendo seus sonhos. Quando eu li aquilo lá em 98, depois que eu fiz a prova, valeu cada dor de cada dedo do meu corpo que estava dolorido, né? E aquilo lá para mim foi música. Volta e meia eu pego um papelzinho, que era Xerox na época, 98, e, cara, eu leio aquele negócio, eu guardo todo dia. E o outro é o Amir Klink, que fala, quando ele sai assim com Paraty, de Paraty, para mais uma expedição, eu não sei qual, num dos livros que eu li, ele fala assim, ao ver o Cais ir embora, eu deixei de correr o risco, o maior risco que existe, que é o de não partir, né? Então, cara, se eu tiver que me arriscar outras vezes, independente dos lutos que eu for viver, e não necessariamente para a bicicleta, eu farei isso na minha vida. Eu fiz isso com educação física em 38 anos atrás. Meu pai era médico, bem conceituado. Eu falei para ele, pai, 38 anos atrás, eu quero fazer educação física, né? E ele me tratou como um homem, né? Eu percebo isso a cada dia, porque não existia internet, livros de autoajuda,
gurus, coaches, e ele falou assim, nós somos uma família árabe, né? Árabe normalmente é tradicional, muito familiar, preocupando com o futuro. E ele fala assim, cara, para mim não importa o que você for fazer, para mim importa que você faça direito. Ele não falava que você seja o melhor, nunca ninguém na minha casa falou que você tem que fazer o melhor, tem que ser o melhor da prova, o melhor da escola, né? Você tem que fazer o seu melhor, que o que está na tua mão é o seu melhor, né? Porque a probabilidade de você ser feliz, meu pai há 38 anos atrás, filho de pais árabes, é muito maior. Então foi o cara que mais me tratou como homem, sabe? Porque o meu tio, irmão da minha mãe, que falava de mulheres, se eu era adolescente, você só quer escutar aquilo que naquilo você está vivendo, né? Eu falei assim, pô, eu queria ter esse pai, né? E aí, quando fui trabalhar com ele na perda do meu pai, ele conferia tudo que eu fazia. Ele tinha uma confecção, ele conferia tudo que eu fazia. Então, ele não confiava em mim, né? E o meu pai, que nunca falou de mulheres, e etc, 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 na hora que eu queria, foi o cara que mais me tratou como homem enquanto adolescente. É que eu tento passar isso pro meu filho de 19 anos e tomar que alguma coisa para minha filha. Tá bom? Estou tomando muito do seu tempo. Não, obrigado, imagina. Sérgio. Relaxa, assim, de novo, já está convidado. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Sucesso no programa, foi um prazer. Para nós, cara. Tá bom? Você foi uma das inspirações, eu sempre via o carro da Race quando a gente pedalava na USP e Espero tal. que a gente não tenha feito alguma besteira aí. Não, imagina. Tem mais do que um dirigindo, tá? Então, às vezes... Não, mas pelo contrário. Eu vi os caras da Race e falei, putz, os caras da Race vão dar pau na gente. Mais ou menos nesse sentido. Entendeu? mais um. Porque triatleta não é muito bom de pedal como ciclista e sempre ficava aquela... Mas isso aí também é lenda, porque já mudou tudo. Né? Eu sou das antigas Hoje nós somos uma assessoria que no final ajuda aqueles que querem performar, mas a gente é muito lembrado nesse momento de especificidade como uma assessoria de iniciação para tudo. Isso eu não me coloco como uma assessoria de iniciação, mas eu me sinto seguro de dizer que quando uma pessoa vai lá para viver a experiência, a gente consegue criar um caminho. A gente fica às vezes chateado de perder a hora que a gente constrói todo esse caminho e não é associado à questão da performance, ou seja, como se a gente não fosse capaz. Mas isso aí é a vida, isso aí não é uma coisa que você controla. Mas o que legal que você mostrou é que você está focado em trazer uma experiência de vida para as pessoas, não necessariamente... Transformadora. A gente não quer um boleto ou uma pessoa para correr uma prova de 5 km. A gente quer que ele coloque atividade física, não importa o quê. Você não tem um número na tua assessoria, você tem uma pessoa que você cuida... A gente quer que ela... coloque a atividade física para perpetuar a vida dela, no sentido figurativo, né? Porque não existe... Ou seja, tem um tratamento personalizado, humanizado, exato, como deveria ser, e não simplesmente um copy-paste de internet. E eu tenho tido muita resistência com relação a todas essas mudanças, seja por causa da minha geração ou do meu temperamento. Eu nunca fui de joguinho, videogame, Atari, que era a minha época, até hoje, né? Então eu gosto de gente, eu gosto de... abraçar, apertar o ombro, trazer para perto, né? E chacoalhar, eu gosto disso. Tá mas agora com a tua presença aqui, você vai poder fazer isso virtualmente. Já aprender a fazer isso virtualmente. Também estou aprendendo. Também sou da velha guarda, mas estamos aí. Tá bom? Ricardão, obrigado. Sérgio, sucesso sempre para você. Obrigado, para vocês. Muito prazer e, cara, obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Galera, vocês que gostaram do papo, se vocês querem começar o pedal, querem começar a entender como é que é o ciclismo, Ricardo Arap, mais que recomendável. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se vocês conhecem alguém que quer aprender a pedalar, compartilhe o vídeo. E é isso. Se inscreve no canal, considere se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.